A paz do Senhor a todos nossos amigos que a cada semana estão junto conosco da equipe da Escola Bíblica Dominical da ADC TV para o Mundo. E nesta feita nós estaremos aprendendo a nossa lição número 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Nesta aula estaremos tratando a matéria da hamartiologia e dentro desta feita estaremos entendendo como que o pecado adentrou a todos os homens. O nosso texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu estava lendo esse versículo, analisando ele, me chamou a atenção esta palavra de destituição, destituídos. E essa palavra lá no grego quer dizer estar em falta, ficar aquém do quê? Da glória. Então todos pecaram e agora estão sem a glória de Deus. Esse verbo é um verbo do presente do indicativo, que sugere um estado contínuo. É uma deficiência em relação à glória de Deus. Portanto, logo eu entendo que a partir do momento que eu pequei, logo a minha comunicação, a minha comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, ela foi quebrada. E ela seria novamente, colocada entre nós com a graça da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. A nossa verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então entendemos, ninguém nasce sem pecado. Não posso dizer que ninguém não peca. Nós já nascemos no pecado. E alguém vem a me perguntar, e um neném, irmão Robson? O neném, ele ainda não pecou, mas ele irá pecar. Por quê? Porque no ser humano, a carne, o pecado se tornou algo natural e por natureza pecamos. Não tem como não pecar. Não tem como eu não dizer que eu não tenho pecado, porque isso já está natural e é passado para todos os seres humanos desde Adão no Éden. A nossa introdução: o ser humano criado em santidade à imagem de Deus. Lembrando, imagem, nós não estamos falando de 5 dedos. 2 braços, 2 pernas. Não. A imagem é muito mais do que isso. Nós fomos criados em amor, em comunhão com Deus. Nós fomos criados em bondade, em benignidade. Isso é a imagem que seria corrompida através do pecado. Porque olhando o corpo antes do pecado e depois do pecado, é o mesmo corpo. Então nós não estamos falando aqui essa concepção de imagem de corpo. E isso é uma mentalidade errada, uma interpretação errada que muitos fazem. Quando ele está dizendo imagem, ele não está falando da sua imagem que você se olha no espelho, mas sim algo interno que te aproximava de Deus. Nós fomos criados em santidade. E essa santidade é o amor que seria corrompido, é a bondade que seria corrompida, é a benignidade que seria corrompida. Então o pecado corrompeu de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. Então quando estamos em Cristo e nascemos de novo, o que Deus conserta, restaura em nós? O nosso corpo? Logicamente que não. E sim, esses atributos que agora
eles começariam a florear através da presença do Espírito Santo. Conforme as cartas de Paulo, nós chamaríamos dos frutos do Espírito Santo, né? Colocando a nossa imagem novamente em santidade, próxima à de Deus. Então, o capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a intenção dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem, a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que tem como título A Doutrina Bíblica do Pecado e Sua Extensão. A nossa síntese: o pecado não teve origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Lembram-se que o pecado não começou na terra, o pecado começou na glória, com Lucifer, Satanás, que significa adversário. Ele se opôs a Deus, foi nele que nasceu o pecado, enganando a terça parte dos anjos. Então, o nosso primeiro subtópico é falando disto, o autor do pecado. Adão, diz a nossa lição, ele andava livremente no Éden. Adão poderia comer de tudo que ele tivesse vontade no Éden. Mas Deus fez um pedido a Adão, uma advertência: da árvore do bem e do mal, dessa tu não comerás, porque no dia que tu comer deste fruto, certamente morrerás. Lembram-se, para Deus a fidelidade é a confiança que nós temos no Senhor. O pecado é logo a desobediência que nós temos com Deus. Lembram-se que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. É disto que nasce a palavra pecado. Quando o que nós vivemos, nossos apontamentos, não levam a Cristo, logo isso se torna pecado. Porque o meu alvo começa a ter uma outra direção. A Bíblia, então, me mostra que o autor do pecado, que começou com o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele usa uma serpente para enganar Eva. Eva, ela foi enganada. Como Satanás, também o maioral dos demônios. Quem era Lucifer? Ele era um querubim. A minha Bíblia, tanto no livro de Ezequiel, como no livro do Apocalipse, mostra que essa palavra querubim, que vem do hebraico queruvim, queruvim quer dizer aquele que guarda a santidade de Deus. Nós vemos quando se revela o trono, sempre tem querubins, que a Bíblia nos revela quatro querubins, que estão sempre próximo do trono de Deus. E Satanás, como um dos querubins, ele caiu em queda, caiu em rebelião. E anjos se rebelaram também contra Deus pelo engano de Satanás. Alguns que aderiram a essa rebelião, que foram expulsos do céu, diz a Escritura que alguns estão em prisão. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 7. Assim,
O pecado, nesse tópico, nós entendemos que não nasceu em Adão. O pecado nasceu com Lucifer. Mas o pecado de Lucifer não repassou para a raça humana. Porque a raça humana é o império humano que Deus deu aos homens. O homem teria que pecar. Então, com isso, nós entramos no segundo subtópico dizendo: foram abertos os olhos de ambos. Porque com o engano de Eva, ela mostra esse fruto que a Bíblia não diz qual é. E Adão escuta a sua esposa e ele come. Agora Adão, conscientemente, sabendo que Deus falou que não era para comer, num ato de desobediência, para agradar a sua esposa, ele come desse fruto. Agora sim, ambos pecam. Por isso que o pecado entra no mundo através de Adão. Porque Eva, ela foi enganada. Adão pecou conscientemente e ele foi quem recebeu de Deus o domínio da terra. É Adão. E agora, com o pecado, abra-se o entendimento deles. E eles começam a ver que eles estão nus. E por estarem nus, eles têm vergonha de estar diante de Deus nus. Esta foi a ruptura da comunhão entre o homem e Deus. Essa era a primeira morte, a separação espiritual. Entenda, Jesus Cristo na cruz do Calvário, por efeito da graça, uma obra-prima do próprio Deus em reconciliar o homem pecador com a divindade, fazendo um mistério da regeneração nas nossas vidas. Agora, somos filhos de Deus por adoção, mas no Éden, Deus já faz uma promessa para o homem e a mulher decaída agora no pecado. O anúncio de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que era o anúncio do nosso Redentor. Mas todo pecado, ele tem consequências. E dentro do capítulo 3, Deus começa agora a fazer a sentença ao casal, à sua posteridade, porque agora a desobediência do pecado entrou no mundo. E o pecado entrando no mundo, entrou também a pior das consequências, a morte. Então, a consequência da queda do Éden, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E eu sempre começo a analisar um lindo bebê, cheio da inocência, porque o bebê está na inocência. Mas nós vemos como é impossível não pecar. O bebê, ele morde outras crianças. O bebê tem ciúme dos seus brinquedos, tem ciúme dos seus pais. Nós vamos vendo que conforme nós vamos crescendo, o pecado que está dentro de nós vai
pegando dimensões. Então o pecado, ele tem uma extensão. A extensão do pecado estendeu a todas as pessoas na sua totalidade. Não tem homem que não peca. E o pecado atingiu o nosso corpo, a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa consciência. Pegou todos os aspectos, dos pés à cabeça da nossa vida. Então, não se refere só ao ato de fazer. O pecado está em grau de intensidade dentro de nós. O ser humano se tornou incapaz de conhecer a Deus apenas pelo seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, aliás, é só um presente de Deus de nossas escolhas. Se eu quero, se eu não quero. Mas a revelação eu preciso através do Espírito Santo, através da pregação da verdade. Então eu entendo que a imagem de Deus no ser humano caído foi erradicado, porque o homem se tornou mau, o homem se tornou egoísta, o homem se tornou traidor um dos outros, o homem traz fome, miséria, dor um para os outros, porque a imagem foi corrompida. Isso inclui até o nosso livre-arbítrio, pois os pecadores têm a liberdade de escolha. E precisamos de você, meu querido aluno, você, meu querido professor, que nas classes da escola bíblica conscientize sobre a evangelização dos povos, porque precisamos cada vez mais ganhar mais almas a Cristo. Só assim a sociedade será moral, terá a temperança, a bondade, o amor, que é a imagem de Deus. Então, o nosso segundo tópico é a heresia, que nega o advento do pecado. Uma das heresias, e aqui eu quero falar da nossa síntese, o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Então estaremos aprendendo então aqui no primeiro subtópico, do segundo tópico, sobre o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja. Claro, no assunto referente a pecado. Pecado no gênero humano. Da onde que surgiu essa heresia? Essa heresia surgiu por Pelágio da Grã-Bretanha. Ele ensinava que o homem, por si só, pode se chegar a Deus. Ele não precisa do Espírito Santo para chegar a Deus. Então, o pelagianismo, ele, por exemplo, nós que somos de igrejas pentecostais em sua maioria, cremos, como arminianos que somos, no livre-arbítrio. Mas nós entendemos que alguém só pode tomar a decisão de querer Jesus através do Espírito Santo. Ninguém vai chegar a Deus sem a presença do Espírito Santo, sem o convencimento do Espírito Santo. Então, o pelagianismo era uma heresia que foi refutada pelo Agostinho de Hipona. Então, qual é o conteúdo doutrinário? A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada uma heresia em si, porque parecia ser um assunto ético, não teológico. Lembrando que nós não temos nenhum escrito propriamente dito de Pelágio. O que nós temos são dos seus seguidores, que começaram
a escrever, né, sobre o assunto. O que se sabe, mais ou menos, é que na sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos de pensamentos deles. O pelagianismo foi condenado pelo Concílio de Éfeso em 431. Veja só, ensinava que não tinha pecado original. Ensinava que o pecado de Adão não passava para os outros. Falava que podia chegar a Deus sem o Espírito Santo. Então essas eram as principais fontes do pelagianismo. E qual é a resposta, então, bíblica? O pecado original aconteceu com a queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade. Então, a corrupção do gênero humano é um fato que estendeu a toda a humanidade. O apóstolo Paulo, ele faz um discurso entre o velho Adão e o novo Adão. Como o pecado abundou no velho Adão, até nós, agora o novo Adão traz salvação também a todos os homens que crerem. Então, é um argumento bíblico essa questão do pecado original e a transgressão para toda a humanidade. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, por esse assunto, por esse tema, o Alcorão nega a crucificação de Jesus. Porque o Alcorão não tem Jesus como Filho de Deus, não tem Jesus como o Salvador de todos os homens. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer na cruz. Então, logo, eles negam o sacrifício de Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que a cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão em trevas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Então, o nosso terceiro tópico fala o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Síntese: os pensamentos pelagianistas podem ser recebidos por meio de religiões, por exemplo, reencarnacionistas, da ciência cristã e do próprio mormonismo. Então, cuide quem você aceita na sua casa. Se cuide com o pessoal da reencarnação, com os mormons, testemunhos de Jeová, que batem contra esta grande doutrina. Então, o nosso primeiro tópico aqui, subtópico do terceiro tópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias. E uma delas são muito forte no Brasil. São religiões reencarnacionistas, que negam a queda do homem. Logo, eles não creem que o homem, que o pecado de Adão atinge todos os homens. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Por quê?
Porque, principalmente para os mormons, pecado é o que eu cometo. E pecado, o que eu cometo, é simplesmente uma consequência do efeito que já está dentro de mim. A raiva não está quando eu puxo o gatilho. A raiva começa dentro de mim com o ódio. Você, querido professor, tem que entender isso. O mal já está aqui dentro. Aqui dentro transborda para fora. E é uma herança adâmica. Por isso que Deus teve misericórdia de nossas almas. Porque Ele sabe que se tornou algo natural. É impossível nós não pecarmos. Mas graças à pessoa de Jesus, temos hoje, aleluia, um advogado que advoga pelas nossas causas e derramou seu sangue, deu o Espírito Santo para estar junto conosco, glória a Deus, nos ajudando. E hoje há uma guerra dentro de nós entre carne e o Espírito. E enquanto o Espírito for forte, estaremos santos na presença do Senhor Jesus. Então, qual é o pecado? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes. Fale comigo. Quantas pessoas você já viu ir para uma seita? Quantas pessoas pegaram a mentira como verdade, porque não entendiam a doutrina da eclesiologia, doutrina da igreja, ou a doutrina da soteriologia, doutrina da salvação, da hamartiologia, a doutrina do pecado, não sabe o que é pecado, a pneuma, ou seja, não conhece nem os dogmas da sua própria igreja. E daí dizem que tudo é igual. Não mesmo. E eu digo para você, diga para o teu povo, querido pastor, vamos estudar a nossa doutrina, para não cairmos nas mãos dos lobos vorazes. Porque o analfabetismo bíblico, esse é que tem levado muitas pessoas para as falsas heresias. Vamos para a nossa conclusão? Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem se mostrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. Nos vivificou juntamente com Cristo. E um grande grito da reforma: pela graça sois salvos. Muito obrigado, você esteve conosco. Um grande abraço da nossa diretoria da ADC TV. Até a próxima aula, se Deus quiser. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos recompensados
reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.